Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live da Fundação Brasil Meu Amor. Hoje com uma convidada muito especial, capaz de mexer com os nossos miolos, verdadeiramente. A Fundação Brasil Meu Amor tem realizado uma série de lives intituladas Abra Sua Cabeça, cujo objetivo é desafiar o status quo de 8 ou 80 e entrar em uma zona nova, na qual a única regra é escutar algo diferente e estar aberto ao novo e até mesmo a mudarmos de crença. Às vezes acreditamos numa coisa e passamos a acreditar em outra, menos bloqueadora e mais fluida, que nos faz avançar. A ideia é poder virar a chave de alguns pré-julgamentos e trazer informação. Roberto Menescal, ícone da Bossa Nova e um dos pais da Bossa Nova, já esteve aqui com a gente. José Luiz Tejon, colunista da Jovem Pan e palestrante Top of Mind. Kátia Bogeia, ex-presidente do IFAM Nacional. Ricardo Piquet, ex-presidente do diretor-presidente do IDG, Instituição Gestora do Museu do Amanhã. O professor Wilson Conciani, ex-reitor do Instituto Federal de Brasília. O Gilson Rodrigues, prefeito de Paraisópolis, né? Assim todo mundo chama. E Leila Naiva, que é a ama do boi de Axixá, que esteve com a gente aqui na semana passada. Foram alguns dos convidados que trouxeram a sua percepção sobre diferentes assuntos, cujo fio condutor é o desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento dos brasileiros. As lives acontecem sempre às quintas-feiras e a partir da próxima semana, com um novo horário, que será às 21 horas, aqui no Instagram da Fundação Brasil Meu Amor. Maiara Aiello, mãe da Maria, que chegou via adoção. Psicóloga formada pela Unesp Bauru, com especialização em arte-terapia aplicada e Master Coaching pela SB Coaching, co-idealizadora da formação Doulas de Adoção. Psicóloga na Comadre Grupo de Apoio ao Parto, Pós-Parto e Amamentação em São Paulo. O objetivo maior de seu trabalho é preparar profissionais e as famílias que vivenciam a parentalidade, seja ela via biológica ou via adoção, em diferentes etapas do processo de tornar-se pai e mãe. Hoje, mais cedo, nós tivemos uma conversa na qual tive a alegria de conhecer tanto a Maiara quanto o trabalho, e devo dizer a vocês que ela mudou o meu jeito de olhar para a adoção e para tudo que envolve a adoção. Eu tenho certeza que hoje ela fará isso por todos nós. Então, vamos colocar Maiara aqui, junto com a gente. Foi? Agora, acho que ela tá vindo. Eu até assustei, porque eu mudei de tela. Boa noite, Maiara. Tudo Boa bem? noite, Gláucia. Tudo bem? Me ajeitando aqui. Eu também. Seja muito bem-vinda à Muito Sala de obrigada. Fundação Brasil Meu Amor. O nosso Agradeço muito. presidente, Jean, te dá as boas-vindas. Agradeço. E eu estou aqui nesse momento representando 135 cofundadores da Fundação Brasil Meu Amor. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito o convite. Acho que a gente vai direto ao ponto. Aliás, você é uma pessoa que vai sempre direto ao ponto, né?
Eu Acho que amei. sim. Acho que sim. Eu acho que tem alguns temas que a gente tem que ir straight to there. Não dá para ficar rodeando muito. Então vamos lá. Adoção é caridade? Não, adoção não é caridade. Apesar de que, historicamente, a adoção no nosso país foi construída em cima de um viés muito relacionado à caridade. Se a gente pegar o histórico da adoção, enfim, no mundo todo, né, e na história do Brasil, tá, tem um viés de caridade, muito até por alguns ícones simbólicos marcantes relacionados à adoção, e um deles é a Roda dos Expostos, né? Em que essas rodas ficavam nas igrejas, nos espaços conventos, né? Porque acreditava-se que essa família que queria entregar esse filho para adoção, que ele seria melhor cuidado até financeiramente, em termos de estrutura, de educação, de cuidados materiais nessa comunidade religiosa do que no seio familiar por conta de carências sociais, financeiras. Então, Uhum. a gente tem essa marca na nossa história de adoção do Brasil. E a gente sabe também, mundialmente, que a adoção ela acontece em países subdesenvolvidos. Então, países subdesenvolvidos que têm falhas e desafios psicossociais do desenvolvimento da população, né? Então, porque você for em países de primeiro mundo, não tem crianças para adotar, tanto que europeus vêm ao Brasil para fazer adoção internacional, né? Sim. Mas, importante a gente salientar que a adoção não é caridade. A adoção é uma via de parentalidade, onde nós, pais, escolhemos a via da adoção para receber os nossos filhos na família, né? E aí a gente trabalha, como doula de adoção e como psicóloga, trabalhamos com quais são as motivações dessa família para adoção. Mesmo que, né? E aí puxando bem esse fio de será que não está sendo eu quero salvar uma criança? A gente ouve muito, Gláucia. Ah, eu quero salvar uma criança, quero ajudar quero ajudar uma criança que precisa de ajuda. Aí a gente conta que tem muitos projetos incríveis sociais que essa ajuda pode ser feita, que não colocar uma criança para se tornar filho sem se dar o espaço e o pertencimento fraternal, né? De parentalidade, de paterno e de filho, né? Esse vínculo, né? De filho. Uhum. Então, interno e externo. E aí a gente conta do Instituto Fazendo História, que tem um projeto que são as famílias acolhedoras, que é um projeto social. A gente conta que tem como você doar para os grupos de apoio à adoção, que fazem um Sim. trabalho voluntário, né? Incrível de preparação e de acompanhamento das famílias, desde o pré-adotivo até o pós-adoção. Então, tem muitas ações que podem ser feitas como caridade, mas não o ato de se tornar uma criança filho. E um combinado, um contrato de se tornar um filho, né? Se tornar filho, uma criança nesse seio familiar. Faz sentido? Faz sentido. Mas ainda hoje, as pessoas ainda olham para uma criança que veio pela via da adoção e não se colocam, não a colocam como filha realmente de alguém. E você sente que ainda existe entre nós isso? Infelizmente ainda existe. Eu gostaria de estar aqui e falar para você que não, né? Mas infelizmente ainda existe, né? Eu passei por situações e conheço muitas famílias que passam, que quando chega um filho, filhos, né, na família, vem muito as frases, né? Eu acho que as pessoas que estão aí que podem até contar pra gente, né? Ai, que gesto lindo que você fez. Nossa, que você é maravilhosa. Nossa, essa condição que você vai dar para essa criança, né? Nossa, essa criança vai ter uma vida muito boa agora, né? Porque antes não. Então, a gente vê o quanto às vezes não é por mal que as pessoas falam isso, mas é muito um desconhecimento e também preconceito, racismo, para não dizer quanto são famílias interraciais, né? Então, a gente percebe o quanto isso acontece ainda. Eu mesma ouvi, né? Ouvi uma pessoa falando: nossa, mas sua filha é tão linda, como que ela foi entregue para adoção?
como se fosse uma questão de beleza, né? Essa criança é feia, então eu vou entregar para adoção, né? Então, acho que tem muito desse imaginário ainda, né? De que é merecimento. Então, eu sou filho, né? Eu sou filho por merecimento, porque eu sou bonito, porque eu sou belo, porque eu faço coisas, né? E não é uma relação, enfim, são muito multifatorial, são muitos fatores que envolvem esse processo de se tornar filho e pai, né? Pai e mãe, esse processo parental, né? São muitos elementos envolvidos. Então, a gente ainda vivencia preconceito e hoje muito do nosso trabalho surgiu por causa disso. Porque além de ter preconceito sobre essas falas, Gláucia, ainda não tem uma validação emocional sobre o que eu posso falar da minha relação parental pela via da adoção. Como que é isso? Entende? Não. Como se eu não pudesse dizer que é difícil ser mãe. Das dores de ser mãe, que é difícil criar uma criança. É difícil educar e formar um novo ser. Dói, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, dos nossos desejos, da nossa rotina, da nossa, né? E mesmo idealizando esse filho, né? A gente percebe que isso na maternidade em geral, ai, mas nossa, Em ninguém geral. mandou, né? Ninguém, tem muito essa violência obstétrica no parto, né? Então, na hora de fazer, não doeu, não gritou, e por que você tá gritando agora? Né? As mulheres ouvem isso na hora do parto, e a gente ouve isso na adoção. Ah, mas você ficou tanto tempo na fila da adoção, não queria adotar, agora não reclama, né? Então, a gente precisa abrir espaço e legitimar que são dores da transição da parentalidade e da natureza humana, né? Desse envolvimento e do crescimento, dos desafios da relação, da parentalidade, né? É difícil, né? É difícil criar um ser humano, é difícil essa relação. Seja via adoção, seja via natural, Biológica. biológica, é isso. Então, a gente tem que abrir mão de muita coisa mesmo, né? E Muita, sim. como que é o trabalho da doula? Como que é o trabalho de vocês? Ótimo. O nosso trabalho, primeiro que o nosso trabalho é pioneiro no Brasil, esse trabalho existe em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa. E atuando com doulas, como eu atuo aqui em São Paulo num grupo de apoio, né, ao parto humanizado, ao respeito da criança nascer com respeito, quando essa via de nascimento se tornou a via de nascimento que eu escolhi para minha família, eu falei, por que não ter uma doula? Que a doula é essa figura, né? Geralmente é uma mulher, mas pode ser uma mulher ou um homem, e a gente fala doula da mesma forma, né? Então, essa doula é essa figura dessa pessoa que serve, que ajuda nas transições da vida. Então, a gente tem a doula de parto, a gente tem a doula de pós-parto, que auxilia no após o parto. A gente tem a doula de morte, que auxilia nessa finitude da vida, a família e a própria pessoa que está se despedindo dessa vida. E a gente tem a doula de adoção. E aí foi um trabalho, então, que a minha sócia, a Mari Muradas, ela é doula de adoção nos Estados Unidos, se formou na Califórnia, só que lá a adoção são outros trâmites burocráticos. E aí a gente, então, nos encontramos, porque a Mari é filha via adoção, e ela uma vez contou a história dela. E aí eu falei, nossa, eu quero ter uma doula de adoção. Por que tem nos Estados Unidos e aqui não tem, sendo que eu estou esperando e eu, né, auxilio as doulas de parto. E aí, enfim, desse encontro, nós idealizamos esse trabalho, essa atuação e essa missão de vida para dar apoio para as famílias. Então, a doula de adoção, ela atua em qualquer estágio do processo de adoção. Desde a família que está imaginando, que está pensando como a adoção pode ser a via de aumentar a sua família, ou, né, e de se tornar pai e mãe, até famílias que já estão se habilitando. Quando eu digo se habilitando, é todo o processo burocrático de ir até o fórum, fazer o cadastro, as entrevistas psicossociais com a equipe técnica, todo esse processo ligado à vara da infância e à juventude. E para quem está esperando aí, quem está no cadastro, que é o Sistema Nacional da Adoção, no SNA, que a gente fala popularmente como fila, mas não é uma fila, né? Não é uma fila indiana. E a gente tem, e também a gente doa as pessoas.
puerpério da adoção. Então, de alguma forma, vivenciando... Opa, travou aqui para mim. Voltou? Travou. Travou, acho que voltou Voltou. agora. Acho que está voltando. E a gente também faz o acompanhamento com a doula, com as famílias que se formaram pela via da adoção, para auxiliar nesse desenvolvimento emocional, nessas dores e delícias da parentalidade. E para dar esse espaço de falar, vem cá, pode falar para mim que tá difícil, pode falar para mim que tá uma delícia, pode, né? Aqui você tem esse espaço de pertencimento para ser e estar de uma forma integral, né? E colocar suas dores, né? Então, em qualquer etapa do processo isso acontece e a doula, então, oferece esse espaço, essa oportunidade que a família encontra nos grupos de apoio também, encontra em outros espaços, mas a gente entende que a doula é uma pessoa treinada com essa escuta e com outras ferramentas para isso, sabe? Mayra, o que você diria para alguém que tivesse uma objeção do tipo, mas eu vou colocar uma pessoa dentro da família que não é da nossa família, que não veio, né, dos nossos laços de sangue, não é estranho isso? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu primeiro diria que se essa pessoa é casada, ou já foi, ou já se relacionou com outra pessoa, eu diria que ela já fez uma adoção tardia. A maior adoção tardia que pode acontecer, eu mesma, né? Eu sou casada, o meu marido é o André, e, nossa, eu adotei ele com 24 anos. Foi a maior, né? Eu acho que a maior adoção tardia que eu vou fazer na minha vida, ou pode ser que eu me separe e case novamente, faça uma adoção tardia novamente. Mas ele era um estranho, ele inclusive dorme na minha cama, sabe, Glaucia? A gente compartilha a cama, a conta bancária, né? Então a gente tem umas coisas bem íntimas que a gente compartilha. E ele vem de uma família completamente estranha da minha, né? Com cultura, crenças, valores muito diferentes. Não é fácil, mas a gente está juntos há 15 anos e provavelmente tem pessoas aqui que já fizeram uma adoção tardia na vida delas, que é tomar uma pessoa para dentro da sua casa. Então, essa é uma primeira coisa para a gente pensar, né? A segunda coisa é de que a gente precisa aprender a abraçar a história de vida dos nossos filhos. E é uma condição, Gláucia, inerente ao processo de adoção. Inerente do processo de parentalidade. Porque quando um filho nasce, ele também vai ser diferente de você. Quando esse filho nasce biologicamente, ele também vai ser diferente de você. Né? Por mais que tenha toda a idealização da gestação, né? Tem o mito genético, né? De que, eu que fiz, né? Tem até essa brincadeira, né? As famílias fazem, nossa, eu que fiz, olha que beleza, tem essa coisa, né? E a história genética mostra que nosso desenvolvimento do Homo sapiens traz essa questão, né? De que a gente foi se reproduzindo para perpetuar geneticamente e tem muito essa questão psíquica de vida eterna, né? Então, se eu coloco o meu gene em um outro, né? Sou eu que estou perpetuando, tem muito essa questão. Na psicologia, a gente sabe que isso não é pelo gene, né? Que se perpetua pelas ideias, pelo psíquico, pelo que você produz, pela missão que você deixa, pelo legado que você constrói, né? Então, eu diria que é uma condição sine qua non, uma condição inerente do processo de adoção, você se preparar para acolher esse filho que vai chegar com uma bagagem diferente, tanto geneticamente quanto uma bagagem de história, né? Uma bagagem de experiências, provavelmente muito maior do que você jamais ousou imaginar na sua vida, né? Então, é condição da adoção você acolher a história desse filho que vai chegar. Não quer dizer que seja fácil. Por isso que é tão importante a gente caminhar pela adoção legal, sabe, Gláucia? Porque eu ainda vejo hoje, em pleno 2020, as pessoas falando, eu não vou ficar na fila, não. Na fila da adoção. Eu vou lá, não sei aonde, numa comunidade carente. Então, volta toda essa questão da caridade, de utilizar a vulnerabilidade da população, das pessoas, das comunidades para
né? Porque eu quero me tornar mãe agora, já. Então, a gente entende muito que o tempo é a oportunidade de elaborar todas essas questões, sabe? Então, é muito significativo e simbólico também esse tempo de elaboração que é preciso para o cadastramento na fila. De tudo, né? Todas essas etapas que a gente falou agora, né? Uhum, uhum. Hoje em dia, a gente consegue ver esse ímpeto da chegada de uma criança, inclusive na gestação. O Brasil é um país que tem mais cesáreas do mundo inteiro, né? Sim. Muitos programas de inseminação artificial trabalham na seleção do sexo das crianças, ou com olhos claros, ou assim assado. Então, apesar disso não ser uma característica exclusiva da adoção, com certeza vocês devem viver esse tipo de situação da pessoa querer adotar com certas características e muitas vezes características que não são bem as características do povo brasileiro, né? O que você tem disso? Olha, no nosso curso de formação de doulas de adoção, a gente trabalha muito isso, né? A gente trabalha muito a questão da branquitude, da negritude, e a gente trabalha, né? E a gente entende e a gente, né, trabalha com as famílias a questão da gente voltar primeiro para a realidade do nosso país, a realidade do nosso contexto e a realidade das crianças. A gente ainda vê em alguns estudos quantitativos a preferência de famílias por crianças brancas, meninas, até 3 anos. Já mudou-se muito esse perfil hoje, né, da adoção. Mas a gente ainda encontra entraves e uma criança, né? E hoje a gente sabe que isso não condiz muito com a realidade, que são crianças, grupos de irmãos, né? Crianças que precisam ser adotadas juntas, são crianças pardas em sua maioria, mas também mais ainda em segundo número crianças negras, depois crianças brancas. A própria questão da nomeação de raça e cor no nosso país, ela é desafiadora, né, Glaucia? Assim, porque a própria pessoa que tem que se nomear a cor, a raça que ela se identifica, a cor que ela se identifica, né? Não é uma nomeação que eu vou nomear o outro. Então, nessa própria nomeação das crianças no Cadastro Nacional da Adoção, tem-se dificuldades nessa nomeação, né? Na hora desse cadastramento das crianças também, né? Já passamos por casos, né, nossas doulandas, as famílias, de na hora de fazer um RG, né, a pessoa do Poupa Tempo escrever que a criança era branca, né? E aí a pessoa falou: por que você escreveu que ela é branca sendo que ela é negra? Né? E a pessoa fala: porque eu achei que você ia ficar constrangida se eu escrevesse que ela é negra. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão do racismo no nosso país, que permeia de uma forma que a gente não consegue separar na adoção, né? E na formação das famílias interraciais, na formação da consciência racial das famílias. Então essa é uma questão que a gente trabalha muito e que vai ter consequências depois no dia a dia dessa família, né? Então, tem casos e tem pessoas famosas até que relatam, né, de estar num shopping e o seu filho negro ser repreendido, né, e causar toda uma questão muito desafiadora ali, inclusive para a identidade psicológica, a formação psíquica da criança, né? Então, a gente precisa primeiro resgatar a nossa história, as nossas origens, trazer o nosso lugar de pertencimento, né? De que pertencemos numa cultura miscigenada, as nossas origens dos povos originários indígenas, a nossa origem africana, né? Enfim, a gente precisa resgatar isso, entender que nós somos tudo isso, né? E aí a gente trabalha muito e fica muito preocupado com esse ideal europeu, né? Dessa hegemonia branca, de eu idealizar uma criança que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com o nosso país, com a nossa realidade, com a nossa cultura, né? Então, para mim, quando isso aparece, a gente fala que soa, né, na doulagem, soa um alarme, sabe? Uma pulguinha ali atrás da orelha. Então, a gente sabe que a gente tem que indicar para a pessoa livros, porque a doulagem é muito isso, sabe, Glaucia? É uma curadoria. Então, a gente não vai dar respostas. Não vou falar o que eu penso. Claro, eu vou trazer
questões para a pessoa refletir, mas eu vou indicar. Então, eu vou indicar autores que falam sobre a realidade, né, do nosso país, sobre raça e cor. Vou indicar Djamila Ribeiro, eu vou indicar diversos autores que falam sobre questões raciais, que falam sobre nosso povo, nossa cultura, né? Então, a gente precisa estudar, né? Mais do que nunca, e na adoção não é diferente, a gente precisa estudar. E depois que o filho chega é mais ainda, porque a gente vai precisar estudar desenvolvimento, a gente vai precisar estudar como que eu trabalho a autoestima da minha filha negra dentro desse país, nesse contexto racista, né? Como que eu trabalho essas questões? Como que eu vou reagir se uma pessoa for racista comigo e com a minha filha? Com o meu filho? Uhum. Você está falando de autores, né? Tem, acho que 2 ou 3 autores que a gente pegou ali no Instagram de vocês. Um deles é o Luiz Schettini, que ele fala sobre as dores da adoção. Nos fale sobre essas dores, como amenizá-las e como curá-las. Sim. A Elis também fez uma pergunta ali, né? Qual é o fator que faz as pessoas sentirem agora eu tenho uma família? Eu acho que tem muito a ver com essas dores, né? Com essa pergunta, inclusive. Algumas dores que o Schettini traz. O Schettini é um estudioso de mais de 20 anos, psicólogo, que atua há mais de 20 anos na adoção, pai via adoção. Então, ele estuda e sente as dores da adoção também. E ele traz, né, numa obra dele que chama As Dores da Adoção, e em várias outras, ele traz algumas dores. Uma das dores que a família não imagina que vai vivenciar e que ela vivencia na chegada do filho é a dor de não sentir dor. O que seria essa dor de não sentir dor? É a dor de não ter sentido a dor do parto. Eu queria tanto ter parido essa criança. Eu queria tanto que ela tivesse nascido de mim. E aí essa criança é a personificação dessa falta. Ele traz, né, esse convite, essa análise, né, enfim, que ele propõe, que ele tece pra gente, né, dessa dor. E que muitas vezes tem famílias que não aguentam, né, que não aguentam ver como essa criança, esse filho representa essa dor de não ter gerado, essa dor que muitas vezes não é legitimada. Então porque eu não gerei, porque eu não tenho um laço de sangue, como a Elis perguntou, né? Por eu não ter um laço de sangue, então eu não posso tomar esse filho como filho? E não posso me sentir como pai e sentir que agora eu tenho uma família? Claro que pode. Porque o que faz o laço de família é o laço do afeto, é o laço do vínculo, é a afetividade que é desenvolvida, né? É um sentimento. É um sentimento de pertencimento, é um sentimento de amor que é construído com esse filho. Que da mesma forma que o laço de sangue, e aí essa questão do laço de sangue está muito relacionado ao mito do amor materno. Né? Tem uma historiadora francesa, que é a Elisabeth Battinger, ela traz isso historicamente na França, quando isso precisou ser desenvolvido, porque muitas crianças morriam. Porque as mães não se envolviam nos cuidados, dos primeiros cuidados da primeira infância que eram necessários para essa criança sobreviver. E aí foi se construindo na Revolução Industrial esse mito do amor materno, dizendo assim, nasceu, é seu e você ama. Né? Então, nasceu é amor à primeira vista, quase Romeu e Julieta. Né? E aí depois vem o amor romântico de Romeu e Julieta para os relacionamentos adultos. Né? Então, toda uma construção histórica de vinculação, querendo dizer, nasceu, é seu, você tem que amar. E aí, quando esse amor não acontece, vira doença, porque vira culpa, vira sofrimento, vira assim, nossa, nasceu e eu não amo. Nasceu e eu não dou conta de cuidar desse ser, e agora? Né? E aí é quando a gente vê que isso vira um sofrimento psíquico, até disfunções psíquicas, enfim, né? Outras questões, mas... E aí a gente, né, os autores como o Schettini trazem essa questão do afeto, do vínculo. A Lydia Weber fala também que família, né? Eu peguei até uma definição de família aqui, deixa eu pegar para Elis. Que ela fala, a Lydia Weber fala, né, que a família é uma rede de pessoas com compromisso mútuo. Eu gosto muito dessa definição, né? Porque a gente também considera como família amigos,
gente não fala, né? Nossa, minha família é agregada, nossa, eu adotei como sendo da minha família, É né? Para verdade. amigos, para pessoas que não têm uma vinculação sanguínea, né? Ah, é tio, é casado com meu tio, é minha tia, né? Então, por que a gente faz isso para outros vínculos e não para o filho que chega pela via da adoção, né? Tem a Eu não. Paula Assim, Tada, ela falou, Má, fala sobre. Ela te conhece bem, Mai? ela é doula via adoção também. Ela é doula de adoção, tá em formação com a gente. Um beijo, Paula. Seja bem-vinda, Paula. Fala sobre condições físicas e doenças e sobre o preconceito dos adotantes, por favor. Sim. Também é condição inerente da adoção legal o preenchimento de um cadastro, né? Hum, Então, nesse cadastro, estão questões relacionadas que os pretendentes à adoção têm que preencher referentes a quais questões eles dão conta de receber nesse filho. Quais uhum. condições eles têm fisicamente, materialmente, economicamente, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Para dar conta de algumas questões específicas. Então, faz parte do cadastro e a gente trabalha muito isso como doula de adoção com as famílias, para sensibilizar as famílias que elas sofrem muito nessas condições físicas e doenças. Porque a Uhum. gente sabe que também tem a realidade das crianças de cada local. Por exemplo, aqui em São Paulo, o maior fórum que trabalha com a questão da adoção é o Fórum João Mendes, que ele tá alocado numa região da Cracolândia. É uma região vulnerável, com Uhum. famílias, pais, mães, crianças, com a população que tem uma questão de vícios, né? Que estão envolvidos com drogas. Então, muitas vezes as crianças que são entregues para adoção, que são retiradas nessas condições de vulnerabilidade de uma localidade como essa, eu não conseguiria falar de todos os locais, mas eu consigo falar daqui, da nossa região, né? Mas eu entendo que isso a gente possa pensar em particularidades em vários locais do Brasil. E aí, muitos pretendentes, muitos adotantes têm um preconceito, né? Ah, eu não quero, eu não aceito que venha com sífilis, sendo que, por exemplo, nessa região é comum, por conta da condição desses adultos que vão gerar essa criança. Eu não aceito com HIV, eu não aceito com doenças tratáveis. Não E aí são todos esses itens que você tem que assinalar mesmo. Doenças tratáveis, não tratáveis, doenças físicas, doenças psicológicas, doenças, enfim. São 6 páginas de questionário, né? E que envolvem essas questões, mas que a gente pode pensar muito, trazendo o gancho do fio da nossa conversa, que é o que eu idealizo desse filho, né? Eu vou aceitar a história desse filho, as condições que eu dou conta também, ou eu quero ele perfeito, quadradinho, desse jeito que eu imagino e que tem que ter, porque senão não serve, né? Muitos pretendentes falam pra gente, ai, me senti escolhendo um produto na prateleira do supermercado, né? Eu digo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sinto muito esse seu sentimento, vamos olhar para isso. Porque a gente tem que olhar mais para esse questionário, não estou escolhendo na prateleira, mas estou identificando o que eu dou conta. Por quê, Gláucia? Todo o processo de adoção ele não é feito para dar filhos para esses pais que por algum motivo, ou por infertilidade, ou por idade, ou por qualquer condição, ou por realmente o desejo de ter filhos pela via adoção, não puderam ter biologicamente e decidiram. Então, o processo ele não é desenhado para proporcionar filhos para esses pais. Não. O processo é desenhado para garantir família e paz para as crianças que, por algum motivo, não têm esse direito garantido pela família biológica e pela família extensa biologicamente. E é direito dela, é direito das crianças, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano está fazendo 20 anos, super novo. Então a gente está falando do ECA tem 20 anos, né? Uhum. E dá até um arrepio na espinha, né? Pensar que tem 20 anos um estatuto né, que preserva
o direito das crianças, e um deles é o direito à família, né? E essa família, essa criança que já foi abandonada pelo Estado de alguma forma, toda essa família no geral, que está vulnerável, é direito. Então, depois de todas as tentativas de se conseguir que ela volte para a família biológica ou para a família extensa biologicamente, busca-se no cadastro famílias que assinalaram, que têm condições, assinalaram e foram avaliadas psicologicamente pelos psicólogos e assistentes sociais, que têm condições em todos aqueles fatores que a gente falou, de acolher essa criança e desenvolver todas as potencialidades dela. E de tomar essa criança como filho. Entende? Então, fala, é muito interessante observar na sua fala algo que me lembrou um pouco o Papa Francisco, que ele diz assim, quem sou eu para julgar? E por mais que você tenha uma linha de conduta e de ser e estar, que a gente percebe isso muito claro em você, né? Na nossa conversa hoje mais cedo, você falava, pois é, por muito tempo eu me sentia muito orgulhosa de falar que vinha da Itália, agora não, eu sou brasileira. Então, quer dizer, você tem uma coisa de... Você tem um jeito de ser, mas nem por isso você julga o que as pessoas pensam ou sentem. É bem claro isso na sua fala, porque você disse, né? A gente tem que entender o que as pessoas dão conta, né? Até onde elas conseguem ir, né? Então me lembrou isso. Esse não julgamento, eu acho que deve deixar as pessoas muito, muito tranquilas, né, Maíra? Muito tranquilas. sim, inclusive, sim, e aí, inclusive, faz parte desse processo a gente também questionar. Tá, isso que você não dá conta, por que você não dá conta? Vamos estudar, conversa com famílias de crianças atípicas, de crianças com necessidades especiais para entender, será que você não dá conta? Né? E aí, enfim, isso se torna um processo de construção mesmo. A gente entra mais com um olhar de observação e de questionamento, reflexão, do que um olhar julgador, né? É isso que eu tenho observando, assim, e ajuda na evolução até mesmo das pessoas que estão nesse processo, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga alguma coisa que nos bloqueia, né? Em algum lugar. E aí a atuação de vocês parece, mas aí, você está vendo? Por que você quer isso mesmo? Para onde você está indo, né? Então parece que existe todo esse processo de construção aí, né, em conjunto, e que no final é um processo de evolução, vamos dizer assim. Sim, Né? e precisa ter uma congruência, né? Porque se você está escolhendo o caminho da adoção, se é uma escolha consciente, responsável, né? Se tornar pai e mãe pela via da adoção, é preciso entender a realidade. É preciso entender qual é o contexto disso na nossa realidade, nesse momento, qual a responsabilidade disso, e não tomar uma criança para si de uma comunidade, de um estado diferente, 1.000 quilômetros de você, e depois ficar com medo de tirarem a criança de você, né? Sendo que você roubou uma criança e você não quer ser roubado, né? Então, a gente precisa ser congruente e responsável nas nossas escolhas. E mesmo assim, a gente fica rondando, esses medos rondando, né? Mesmo na adoção legal. Né? Hoje eu tive notícia de uma família que está preocupada, né? Que está querendo mudar o nome da criança porque está preocupada que a adoção ainda está em julgamento, né? Está em processo, ainda não efetivou a adoção, mas tudo isso legal. Está preocupada da família biológica retirar a criança, buscar a criança. Então, vamos mudar o nome, como se mudar o nome fosse uma questão que a família biológica não vai encontrar, né? Por lei, se essa família biológica requerer alguma coisa, vai ser pelo juiz, né? Vai ser pelo processo legal, pelo Ministério Público. E dificilmente todo o processo jurídico iria caminhar para a família substituta, que é a família adotiva, né? Via adoção, se essa criança não tivesse condições desse processo com a família e da família biológica estar sendo destituída. Então, a gente precisa olhar muito mais, claro, ser amparado pelas questões legais, mas olhar as questões psíquicas, as questões internas dos medos, da nossa história, né? O que isso fala de mim? Né? A gente fala muito para as famílias, né? Tá, esse seu medo, o que ele fala de você? É só em relação à adoção que esse medo acontece? Ou tem outros temas que esse medo também vem, permeia, né? E a gente também trabalha em equipe com psicólogos, psicanalistas, que nos ajudam também nesse olhar, sabe?
Ó, algumas coisas por aqui, ó. A Silvia, Claro. a Silvia diz: sou mãe da Renata, que por acaso nesses momentos me dou conta que não veio do meu útero, Uhum. mas é minha. Não teria como não ser. Presente de Deus para mim. Gratidão à mãe biológica. Interessante que É essa lindo fala isso. essa gratidão me lembrou uma parte do que vocês falam do Bert Hellinger, que tem a ver com pertencimento. Sim. E aí essa gratidão à mãe biológica. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Obrigada, Silvia, pelo seu depoimento. Sim, um abraço, Silvia. A gente fica muito feliz de encontrar as famílias que vivenciam nossos dores e amores como nós. A gente sente pertencendo, que é uma questão importante para o Bert Hellinger, né? A gente trabalha com uma psicóloga que é consteladora familiar, que é nossa parceira e que nos brinda, né? Nos presenteia com toda a filosofia, a teoria de Bert Hellinger, e a gente toma para nós. Uma delas é a questão do pertencimento e a outra é a questão da ordem, né? A constelação sistêmica fala que essa criança, ela faz parte de dois sistemas. Ela faz parte do sistema biológico da família que a gerou e ela faz parte do sistema da família que cuida, né? Que ama, que é a família adotiva, né? E a questão da gratidão tem dois lados. Tem a gratidão à mãe biológica, à mãe e ao pai, né? A gente fala muito da mãe e às vezes a gente até culpa demais a mãe e esquece que tem um pai também, né? Então a mãe e ao pai que a gente chama de genitores, né? A mãe biológica ou genitores, dois termos. E a gente precisa muito esse trabalho de honrar, de agradecer, porque graças a esse pai e essa mãe que geraram essa criança, né? Tenha sido ela planejada ou não, desejada ou não, tenha sido ela, né, cuidada ou não, ela foi gerada, ela teve e o filho também tem essa dor de não ter sido acolhido por essa mãe que o gerou. Então, os filhos via adoção têm isso na marca, né? Se isso vai ser uma dor, um trauma ou não, a gente não sabe. Mas tem essa marca, né? A Mari, que é a minha sócia, que ela é filha via adoção, ela conta que todos os dias, né? A mãe dela, todos os dias fazia ela rezar pelo útero que a gerou, pelo útero que a acolheu, né? Então é isso, são práticas super simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Aqui na minha família a gente tem no Dia das Mães alguns rituais que a gente faz para as duas mães, né? Então a gente pode ritualizar isso, seja da forma que a gente quiser, para agradecer essa família biológica, essa mãe e esse pai que gerou o nosso filho e que hoje nós nos tomamos por filho, né? E aqueles pais que não aceitam a presença, seja ela presença física ou a presença dos pais biológicos na vida da criança. O que pode acontecer a essa criança se é negado dela a possibilidade de estar, né, ligada a esses pais biológicos? Sim. Primeiro dizer que é direito da criança conhecer a sua história. Se é uma adoção legal, né? Com 18 anos a criança tem direito a ir ao fórum e conhecer, ler o que tiver, né? Do seu processo jurídico, ter acesso a isso quando ela atinge a maioridade, os 18 anos. Mas esse ainda é uma questão psicológica e emocional que ronda, né? Um fantasma que ronda muito as famílias. Desde quem está pensando em adotar, já chegou famílias para a gente e falou: eu não sei se eu dou conta, porque só de pensar que meu filho com um adulto vai querer conhecer a mãe biológica, o pai biológico, a família biológica, eu já não consigo pensar. E aí é um trabalho que a gente precisa fazer, isso como a Silvia falou, né? De se dar conta que não veio, que não vai vir do seu útero, que não veio do seu útero, né? Mas que tem um segundo sistema, né? A sistêmica acolhe muito isso. Que tem esses dois sistemas, que a criança participa desses dois sistemas. Então a gente precisa muito desse trabalho de preparar e fornecer recursos para essa família, primeiro, para contar da adoção desde sempre. Porque o que engloba isso, né, Glaucia? Então, a família que tem algum medo ou que não aceita que esse filho vá atrás da sua história, será que é uma família que está acolhendo a história desse filho? Ou é uma família que quer esconder os documentos, que quer mudar o nome para não ter nenhum rastro,
não deixar nenhuma marca, mas o filho é a personificação de que ele veio de um outro sistema, de uma outra família, né? E de que ele tem uma família biológica. Né? Assim como muitas pessoas falam, nossa, como é importante conhecer a minha ancestralidade, fazer a minha árvore genealógica, saber de onde meu tataravô veio, se veio da Itália, se veio da Espanha, se veio, né, da onde veio. A gente fala isso com tanto orgulho, né? E a gente comentou sobre isso hoje, né? Por que essa criança não pode, esse adulto, né? Essa pessoa não pode buscar a família dela e saber biologicamente de onde veio essa família, né? Como é essa família, se reconhecer, né? Então, não cabe aos pais via adoção, aos pais adotivos, arrancar essa história da criança. Para mim, isso é uma crueldade, isso é um malefício para o vínculo, inclusive. E tem o Alexandre, ele é jornalista e filho via adoção, ele tem um perfil que chama Vida de Adotivo. Eu não estou com os livros dele aqui, mas ele está escrevendo alguns livros que ele conta histórias de filhos adotivos. E os filhos falam, né? Que por muito tempo essa é uma questão que ronda na cabeça dos filhos. E dos pais ronda essa questão, conto ou não conto? Então a gente fala que isso tem que ser contado desde sempre, mesmo que para a criança precise contar e ela vai crescendo, ela vai se apropriando com narrativas diferentes, formas diferentes de contar, né? Porque tem famílias que falam, não, sua mãe morreu. E não é verdade. E isso é cruel. Isso causa dores nessa criança, nesse filho, independente da idade. E tem crianças que têm memórias. Tem crianças que chegam maiores, né? Tem adoções que acontecem até os 18 anos. Recentemente teve a adoção de maior idade aqui no Brasil, por lei, que foi a adoção de 18 anos. De um adolescente de 18 anos, que é a idade que por lei eles saem do abrigo, né? E, enfim, e a gente precisa, as famílias precisam acolher, precisam falar. A Paula, que inclusive está aqui, ela conta histórias para o filho. A gente vai, inclusive, escrever depois sobre isso. Ela conta em forma de história, né? De contos, a história dele. E é lindo, é lindo. E a gente precisa acolher esses medos, trabalhar isso, elaborar. A gente está com muitas perguntas aqui, aí eu queria saber de você o seguinte. Eu vou fazer algumas, mas a gente está com 10 minutos só para terminar. Numa outra live, a gente estava com o professor Conciani, que também aconteceu a mesma coisa. Eram muitas perguntas, e aí no dia seguinte ele fez alguns videozinhos de 1 minuto, e que a gente publicou Tá bom. no Fundação com a sua resposta. É só para o pessoal... Tá bom, aí você me manda. Você não aí tem você nem me manda as perguntas. Estão aqui. Eu não tô nem acompanhando, travou aqui para mim, eu não tô conseguindo. Mas, de qualquer maneira, aí, se você topar, a gente te manda essas perguntas, Claro. E a gente vai publicando. E as pessoas ficam de olho, tá, pessoal? Porque aí vocês vão saber tudo. Mas a Sara Coelho pergunta, Maíra, como funciona para o grupo LGBTQA+, adoção no Brasil? Da mesma forma. Não tem uma separação, uma diferenciação, Sara. Né? Inclusive, a gente vai, na próxima turma de formação de doulas de adoção, a gente vai ter uma doula que quer trabalhar com esse público para empoderar esse público de que eles também podem se tornar pai e mãe, e é feita a adoção da mesma forma. A gente sabe que, dependendo do fórum, da vara, pode acontecer algum preconceito, alguma questão, mas por lei é permitido adotar da mesma forma, não tem nenhuma diferença. Qual o país que mais adota? A Cleusa Mariana. Olha, eu não tenho esse número comparativo de outros países. Eu vi algumas pessoas perguntando dos números das adoções, né? Eu tenho o número da adoção no Brasil. Por exemplo, nos últimos 3 anos foram 6.000 adoções no Brasil. Eu queria essa pergunta aqui também. E hoje tem 36.000 pretendentes à adoção cadastrados, aguardando, né? Esperando. E tem 36.000. E tem 10. A gente pode pensar. E aí são pretendentes heteronormativos, homoafetivos, monoparentais, de diferentes tipos de família. E quantas crianças existem para serem adotadas? Tem 10.000 crianças
para serem adotadas, mas dessas 5.000 aptas para adoção por conta das condições jurídicas que a gente falou anteriormente. Você fala sobre uma questão do caminho da cura, que não há como curar se você não sabe o caminho da cura. Fala pra gente sobre isso. Sim. Primeiro, né, tem uma frase de uma psicóloga que é parceira nossa, que é a Renata Travain, que ela fala: a gente precisa se abrigar primeiro, se curar primeiro para depois abrigar o outro, né? E a gente precisa, nesse processo de parentalidade, a gente precisa do autoconhecimento. Então, a partir desse mergulho interno, de entender quais são as minhas motivações, então a gente trabalha isso de que forma, né? De cura. Eu preciso olhar para minha história antes de me tornar pai e mãe, antes de ser abrigo de uma outra pessoa, né? Eu preciso olhar para minha história, eu preciso acolher as minhas marcas, meus traumas, as minhas dores, eu preciso acolher as minhas faltas, eu preciso acolher a história, a história da minha família, a história, enfim, da minha vida, o país que eu nasci, né? Eu preciso fazer toda essa cura, essa congruência, essa conexão intergeracional também de violência, de abandono, né, que temos, todos temos na nossa história. E aí, quando a gente se conecta com isso, e aí tem um exercício que a gente faz com os nossos doulandos, que é escrever a nossa história. Aí a gente percebe o quanto a gente também vivencia a vulnerabilidade, o quanto a gente também vivencia o abandono, e aí a gente pode se conectar com os nossos filhos. E aí a gente pode se conectar com essa história, porque a gente se apropria da nossa própria história. Então, fazer terapia. Oi, meu amor. Tá bom, senta aqui comigo. Então, Maria tá aqui. Então esse trabalho de mergulho interno, né, fazendo terapias complementares, né, terapias integrativas, todo esse trabalho de se reconhecer para aí se acolher e se sentir mais fortalecido em acolher o outro, né? Isso deveria ser condição para qualquer vivência de parentalidade. E até por conta desse convite que tantos militantes da adoção fazem, a gente até brinca, Glaucia, que a adoção é a forma de parentalidade mais consciente, porque você passa por avaliação, tem que dar laudo, tem que fazer entrevista, fazer curso, ter uma doula, ter psicólogo, é tanta coisa que você se desperta para muita coisa, né? E aí, enfim. Né? É com certeza. Doando alguma coisa. Sim, com certeza. Promovendo a sua própria cura. Exatamente, exatamente. E aí tem... Ai, desculpa, pode falar. Tem uma frase do nosso presidente, Jean, que ele diz o seguinte: quando você cuida do outro, o universo cuida de você. Então é interessante, né? Você olha para a cura do outro, acaba se curando. Exatamente. Enfim, a gente se cura também nesse processo de buscar a cura para o outro, né? Porque a gente também, enquanto adulto, somos nós os adultos que vamos propiciar o desenvolvimento das potências dessa criança. E a gente vai precisar se reconhecer também com potência de desenvolvimento, com questões a se desenvolver, com questões a melhorar. E a gente vai precisar se haver com isso. A gente fala que a criança é um reflexo, né? Aquilo que a gente se incomoda na criança é o que a gente tem, é o que a gente precisa curar, é o que a gente precisa olhar. E aí buscar ferramenta de educação emocional, de autoconhecimento, de cura de traumas, de marcas. Porque muitas vezes, nossa, porque meus pais foram agressivos comigo, eu vou ser agressivo com o meu filho. Mas hoje a gente sabe, as pesquisas mostram que a agressividade, que a violência não é benéfica. Então, não é porque você recebeu algo e você tá aí vivo inteiro que você precisa reproduzir isso para o seu filho. Então, a gente precisa também ir atrás, estudar desenvolvimento humano, estudar práticas de cura, de resiliência, de conexão emocional. Muito Tem bacana. muita coisa. Tem uma vida de... Uma vida de... E tem isso também, a gente não tem ansiedade de querer fazer tudo, né? Porque tem uma vida de laço familiar para isso se desenvolver, né? Olha, a gente está quase terminando, só 4 minutos. Uma pena, tenho certeza que está todo mundo
com tanto de coisa que está aqui, enquanto a gente está ganhando, né, com a sua fala, muito obrigada. A gente sempre tem uma pergunta que a gente finaliza nas lives, que tem a ver com a República, né? A República, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. O que é ser republicano para você no caso da adoção? Olha, para mim é honrar a história do meu filho, do meu filho, da minha filha, é ser republicana. Honrar a origem, de onde ela veio, honrar as características da minha filha, físicas, emocionais, psicológicas, né? Honrar as dores também e honrar as minhas, né? Honrar que eu escolhi essa via de parentalidade e que por conta disso eu vou precisar me reencontrar com muitos fios soltos aí da nossa história também enquanto república, né? De violência, né? Muitos desafios que a gente vai precisar se haver, né? Por exemplo, meu nome é Maíra, é um nome indígena, e eu sou de Bauru, que é uma terra indígena, e que foi, né? Que foi a tribo sumiu, né? Eu morei 30 anos em Bauru, eu fui uma vez na tribo Tupi-Guarani que tem lá próxima. Então, assim, eu preciso me reconectar com essa origem do meu nome, da minha história, da terra que eu nasci, né? E isso faz parte da nossa característica, do nosso país, da diversidade do nosso país, né? Muito mais do que honrar e ter orgulho de, ai, meu tataravô veio da Itália, meu bisavô veio da Itália. Eu moro aqui, eu estou aqui, eu vivo aqui, minha filha nasceu aqui. E você sabe que depois da chegada da minha filha, a minha honra de ser brasileira até mudou, assim, também. Veio muito esse orgulho, sabe? De onde ela veio, da cidade dela, assim. É uma coisa muito forte, assim, essa coisa da origem mesmo. É a nossa ancestralidade, é a nossa árvore genealógica, é essa agora. Né? Ai, eu tô toda arrepiada. Ai, eu também. Todo mundo está Obrigada, toda. que lindo. É que tem gente chorando por aí, viu? Depois a gente vai saber. A gente vai ter que terminar. A gente vai te mandar as perguntas. Tá bom. Muito obrigada por essa Ah, presença, eu que agradeço. por todas as explicações que você nos deu e por essa república que a gente precisa viver nesse país. Muito Sim. obrigada. Eu agradeço muito o convite a todos. Foi uma delícia conversar com vocês e vou aguardar as perguntas. Vai ser um prazer responder. Até a próxima. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada.